Menos uma rodada do Campeonato Brasileiro. Terminou a 11ª. E é duro dizer isso que eu vou dizer agora, tá? Mas a rodada foi excelente pro Fluminense. Menos o nosso resultado. Porque o nosso único concorrente direto que venceu foi o que venceu o Fluminense. Vamos analisar com calma a rodada, porque tem muita coisa, faltam só 4 rodadas pra acabar, então agora tá afunilando. Já dá pra gente analisar as coisas com mais... uma lupa maior, né? Então, por favor, chega se inscrevendo aqui no canal. Chegamos em 4.400. Se inscreve aqui pra gente chegar em 4.500 rapidinho, tá? Pra ver se ainda essa semana a gente bate, pra depois mirar nos 5.000. Deixa o like também nesse vídeo, pra galera receber essa análise da rodada número 11, saber como é que foi, como é que tá nosso cenário nessa reta final. Ativa o sininho pra quando sair conteúdo você ser avisado. Aqui no canal, amanhã, quarta-feira, Real Brasília, Red Bull Bragantino e Fluminense, 3 da tarde, transmissão do time de Guerreiras. Essa eu não estarei lá, porque logo depois tem Aparecidense e Fluminense na Copa do Brasil masculina. E eu tenho trabalho do Jornada pra fazer, né? Então não conseguiria estar lá no jogo contra o Bragantino e aqui em casa ao mesmo tempo, e nem fazer de lá. Então esse eu vou fazer de casa. Mas o próximo jogo fora, que é contra o Palmeiras, eu estarei lá. Vai dar tudo certo, beleza? Vamos destabelar na tela para começar a análise? A gente começa sempre por esse cantinho aqui. Esse cantinho aqui, que são os resultados da rodada. 3B2, Juventude 1. Um grandíssimo tanto faz pro Fluminense. Grêmio 1, Bragantino 1. Aí começam os resultados que foram bons pro Fluminense. Por quê? Vamos olhar aqui a tabela. Bragantino empatou, foi a 15. O Fluminense tem 13. Se o Bragantino ganha, vai a 17. Já fica longe do Fluminense. Próxima rodada é Bragantino e Fluminense. Uma vitória do Fluminense já garante passar o Bragantino. Se o Bragantino tivesse vencido o Grêmio, não. Estaria com 17. Assim como o Grêmio, que foi a 12, mas se ganhasse, iria a 14. O Fluminense estaria em 11º, se o Grêmio vence o jogo. O empate aqui era maravilhoso, perfeito, lindo, foi o que aconteceu. Se o Fluminense tivesse ganhado o jogo, tivesse com 16 pontos, aí o ideal era torcer pro Grêmio ganhar. Mas como perdeu, o empate foi melhor pra gente. Bahia e São Paulo, 2-1. Graças a Deus o São Paulo ganhou esse jogo. Eu tava vendo a vitória do Bahia desenhada já. Mas o São Paulo virou. Bahia segue aqui com 14 pontos na nossa frente. Mas não avançou, né? Bahia jogando em casa. Cara, o Bahia, se me inventa de ganhar esse jogo em casa, ele ia dar o Bahia quase que como classificado já. Não pela pontuação, porque tá em 17 e ainda ia faltar pontuação pra garantir. Mas o mental do Bahia, cara, ia ficar um negócio gigantesco, pô. Ia enfileirar resultado bom, ia dar uma azedada pra nós, né? Que bom que o São Paulo ganhou. Real Brasília e América, 1-1. Esse resultado é bom? É, porque o América não ganha. Mas, pô, o Real Brasília podia ter vencido esse jogo, né? É porque assim, o Real Brasília é bem fraco, gente. O Real Brasília tá aqui, ó. 13º, 9 pontos. 3 da zona. 2 vitórias só no campeonato. Então, assim, o América não ter vencido já é um bom resultado. É porque a gente precisava que o América nem empatasse, né? Mas o Real Brasília segurar o empate já tá bom. Lembrando que o Fluminense ainda pega o Real Brasília em casa. Eu tô análise pós-análise dando o Real Brasília aqui como cachorro morto. Só falta chegar na última rodada aqui em Moça Bonita e apontar contra a gente. Dito isso, Cruzeiro 3-1 na Ferroviária. E aqui o destaque desse jogo não é de tabela, porque a Ferroviária e o Cruzeiro estão em outra realidade em relação ao Fluminense. Meu destaque aqui é pra torcida do Cruzeiro, cara. Tem que ser mencionado, mesmo aqui sendo um canal de Fluminense. O que a torcida do Cruzeiro tá fazendo com seu futebol feminino, não só a torcida, a diretoria do Cruzeiro também. O Cruzeiro, enquanto instituição, o que tá fazendo com o futebol feminino, assim, louvável. Cruzeiro de torcida organizada só pro feminino, já que as torcidas organizadas históricas estão cagando pra elas. Não só no Cruzeiro, tá? Pra deixar claro, em todos os times. Menos no Corinthians. Fizeram corredor de fogo pra chegada do ônibus, bandeirão personalizado pro feminino, assim. Tinha que ser o básico. Mas ninguém tinha feito ainda. Alguém tinha que ser o primeiro. Tem aqui na Série A 16 times que podiam ser o primeiro. Só o Cruzeiro foi. Então, parabéns. E vou repetir uma frase que eu falei na live. Minha torcida pro título do Brasileirão é pro Cruzeiro. É pro Cruzeiro. O Fluminense não briga pelo título, não tô aqui pra iludir vocês. Então a minha torcida pelo título é pro Cruzeiro. Tem a Letícia lá, camisa 9, que eu gosto pra cacete. Fã aqui do nosso trabalho, já deu entrevista aqui pra mim. Gosto muito dela, a maior artilheira da história do Flu. Além da torcida, é um motivo também que me faz torcer pro Cruzeiro ser campeão do Brasileirão Série A1.
Seguindo aqui, Inter e Palmeiras, cara, o Palmeiras abriu o placar, o Inter virou pra 2-1, e assim, o Inter, que eu também já dei como morto nesse Brasileirão, tava indo a 13 pontos empatando com o Fluminense, pô. Chegando às mesmas 3 vitórias. Eu tava pensando assim, cara, dei tanto o Inter como morto, agora o Inter tá com a mesma pontuação do Fluminense. Palmeiras empatou, menos mal. Ainda é preocupante, né, porque tá perto. Mas Palmeiras empatou. Corinthians 4-0 no Sport, igual beber água, normal, mais uma terça-feira qualquer. E Fluminense 1-2 Flamengo, que aí, de fato, o único resultado que a gente olha e fala que é ruim é esse. E ele é ruim 2 vezes. Primeiro porque o Fluminense perdeu um jogo em casa, né? Tudo bem que não era um jogo tipo, Real Brasília e Moça Bonita, que a gente considera a vitória. Mas era um jogo em casa, apesar de não ser um jogo fácil. E além do Fluminense não pontuar, o Fluminense dá 3 pontos pro concorrente direto que mais está distante dele, pô. 20 pontos ao que o Flamengo chegou. A gente sempre tá falando aqui, o corte para ficar no G8 garantido são 23 pontos. Eu e muita gente que analisa o futebol feminino por aí, em rede social, em televisão e tal, o que a gente tá achando é 22 pontos, provavelmente vai classificar, se bobear, até 21. Porque a briga tem muito time. Nenhuma outra edição do Brasileirão Série A tinha tanto time brigando por essas últimas 3 vagas. Então talvez 21, 22 classifica ele em 8º. O Flamengo com 20, o Flamengo tá a 1 vitória nas últimas 4 rodadas de garantir a vaga dele. Deixa eu ver quais são os jogos do Flamengo. Antes de eu continuar essa análise, cara, só um pedido pra você. Os jogos fora do Rio, eu viajo pra fazer transmissão fora, né? Quem acompanha aqui o canal sabe. A exceção desse de quarta, contra o Bragantino, que eu não vou, porque eu vou estar trabalhando no Jornada, eu tenho ido a todos. O seguinte, fora de casa, que é o Palmeiras, eu vou. E o passado, contra o São Paulo e Cotia, eu fui. E o Live Pix que tá aqui é sempre a meta pra pagar a viagem pra essa transmissão. A meta não foi batida do jogo contra o São Paulo e ainda falta bastante tempo o jogo contra o Palmeiras, é dia 13 de junho. Então, eu mantive a meta aqui desse jogo contra o São Paulo lá em Cotia mais um pouco, tá? A viagem toda custou 724 e a galera chegou junto bastante já, com 533. Falta menos de 200 reais, cara. Qualquer valor que você puder ajudar, R$1, R$2, qualquer coisa mesmo, tá? Que for de coração, eu vou ficar muito grato, tá? Porque esse trabalho aqui me custa dinheiro. Eu não ganho dinheiro com o time de guerreiras. Eu gasto dinheiro pro time de guerreiras existir. E cada vez que alguém ajuda, esse custo fica menor. E fica mais viável eu continuar fazendo o projeto, né? Fica mais viável eu continuar levando isso aqui pra frente. Então qualquer valor que você puder ajudar a eu cobrir o rombo que a viagem pra esse jogo de Cotia deixou, eu vou estar aceitando, tá? Agora sim, vamos continuar a análise. Só pra você ter uma ideia. Flamengo Internacional em casa. Esse jogo não é na ilha. Esse jogo é na Gávea, eu acho. Confirmei aqui, é na Gávea mesmo. Não sei se é a reabertura da arquibancada da Gávea, se vai ter torcida. Imagino que pra levar pra Gávea seja isso, né? Vim até aqui no site da CBF ver, ó. Dia 22, quinta-feira, 3 da tarde. Não sei se eles botaram na Gávea mesmo sem público, porque nesse horário não deve ninguém. Ou se eles botaram na Gávea porque é a reabertura da arquibancada. Sinceramente não sei, mas é na Gávea esse jogo. Então o Inter na Gávea é um jogo bem vencível pro Flamengo, tá? Ou seja, se o Flamengo vencer, o jogo quinta tá classificado. Vão sobrar só 2 vagas, né? Pra 300 times. Os outros jogos do Flamengo, se o Inter inventar de fazer a boa. Corinthians fora, aí esquece. América Mineiro em casa. Puta que pariu. E Grêmio fora. Cara, a tabela do Flamengo é muito de boa. Tira o Corinthians, o Grêmio é fora de casa, mas tá cambaleando. O Inter em casa que tá cambaleando. E o América que é um confronto direto. Gente, o Flamengo foi. Sobraram 2 vagas. O Fluminense botou o Flamengo nas quartas de final. Foi isso que aconteceu. Sobraram 2 vagas. E aí é o seguinte. Volta a ser muito importante o Fluminense mirar nos 23 pontos. Porque por mais que 22 ou 21 vá classificar, a gente não pode ficar dando margem pra pontuação agora. Vamos ver aqui só os jogos do Fluminense? Presta atenção aqui só nessa coluna da direita, tá? Esquece a da esquerda aí que era umas contas antigas que eu vinha fazendo. Vou até apagar aqui. Então vamos lá, presta atenção aqui só nos jogos do Fluminense, tá? 13 pontos. Tá faltando Flamengo. Não tá faltando Flamengo, né? Infelizmente, 0 pontos. Tá faltando Bragantino fora, Grêmio em casa, Palmeiras fora e Real Brasília em casa. Essas cores aqui pra mim são as dificuldades, tá? Real Brasília verde, porque eu acho que é o mais fácil. Palmeiras vermelho, porque eu acho que é o mais difícil. Bragantino e Grêmio, que são os meio termos. Mas pra mim estão muito mais perto do Palmeiras do que do Real Brasília. Eu tô preocupado de ficar desmerecendo tanto o Real Brasília. Mas enfim. Não vamos olhar cronologicamente, vamos olhar
pensando na pontuação, 10 pontos. Onde estão os 10 pontos? Tem que ganhar 3 do Real Brasília. Não pode negociar ponto contra o Grêmio. E passou a ser obrigação ganhar do Bragantino. Passou a ser obrigação ganhar do Bragantino. Não era. Passou a ser. Passou a ser obrigação ganhar do Bragantino. Chega a 22. Classifica? Eu acho que muito provavelmente sim. Eu acho que muito provavelmente sim. Só que o Fluminense... Vamos agora botar em ordem cronológica. Digamos que o perfeito está acontecendo. Ganhou do Bragantino, quarta-feira. Bateu uma data FIFA inteira para se preparar, ganhou do Grêmio. Esse jogo contra o Palmeiras, o Fluminense tem que ir para lá para buscar um ponto. Né? O Fluminense vai ter 19 nesse momento. O Fluminense não vai poder se dar o luxo de ir para esse jogo contra o Palmeiras poupando titulares, por exemplo. Porque olha só, se o Fluminense ganhasse do Flamengo, ganhou do Bragantino e ganhou do Grêmio, ia ser tranquilaço poupar titulares contra o Palmeiras para chegar com força máxima e ganhar do Real Brasília. Tranquilaço. 25 pontos. Ia passar até em sétimo e sexto se bobear. Só que não ganhou do Flamengo. E aí agora você ganha do Bragantino e do Grêmio. É obrigação, tá? Obrigação. Obrigação. Se não ganhar, já era. Esquece classificação. Se não ganhar, já pensa no Campeonato Carioca do semestre que vem, já pensa na janela, pensa nas férias de 3 meses que vai ter, porque não adianta. Ganhou do Bragantino e do Grêmio, vai ter que ir pra Barueri com obrigação de pelo menos pontuar contra o Palmeiras. Que aí vencendo o Real Brasília é 23. E 23 garante. 22 não garante. Por mais que eu ache que muito provavelmente vai passar com 22, não garante. Né? A situação tá muito complicada. A situação tá muito complicada. E agora, a gente não adianta mais só olhar pro próprio umbigo. Faltando 4 rodadas, a gente tem que olhar pros adversários também. A gente tem que olhar pros adversários também. Flamengo. A gente viu que tem uma tabela muito tranquila. Então a gente tem que parar de contar com 3 vagas. A gente tem que passar a contar com 2. Tabela do América. Tirar o zoom aqui de novo, vamos ver a tabela do América. Corinthians em casa, graças a Deus. Por mim, todos esses times pegariam Corinthians ainda. Inter fora. Pô, a gente vai precisar torcer pro Inter várias vezes, hein? O Inter pega Flamengo e o Inter pega América. Pô, a gente vai ter que ser muito Inter nessa reta final. O América pega o Flamengo. Que aí, sinceramente, a gente vai ter que torcer pro Flamengo, porque o Flamengo já foi, né? E a América pega a Ferroviária. Graças a Deus. Nossa, que tabela enjoada do América, hein? Porra, Deus abençoe a tabela do América. Enjoadaça. Ainda bem. Ainda bem. Então o América tem uma tabela complicada. A planejada do América seria o que aqui? Vamos lá. 0 contra o Corinthians. Tem ganhado o Inter 3. Tem ganhado o Flamengo 6. E Ferroviária 0. Então na planejada do América, o América vai a 22. A América tá com muita chance de passar. Bragantino. Fluminense. São Paulo. Graças a Deus. Ferroviária, graças a Deus. E 3B. Esse 3B fudeu tudo aqui. Bragantino já tem 18, tá? Com a vitória contra o 3B na última rodada. O Bragantino vai jogar vida ou morte contra o Fluminense quarta-feira. O Bragantino tem 15. Vai ganhar o 3B na última rodada, vai a 18. Tirando o Fluminense, o Bragantino pega Ferroviária e São Paulo. Não dá pra contar com ponto contra Ferroviária e São Paulo. Vai ter que ganhar do Fluminense pra fazer 21. E aí tentar beliscar um empate contra um dos dois, São Paulo ou Ferroviária, e fazer 22. Então assim, o Bragantino, do mesmo jeito que a gente classificou o Flamengo, perdendo pro Flamengo, se a gente perder pro Bragantino, a gente não só tá eliminado, como classifica o Bragantino. Por outro lado, se a gente ganhar do Bragantino, acho que a gente elimina o Bragantino. Acho que a gente elimina o Bragantino. Porque só teria jogo fácil contra o 3B. Iria 18 pontos o Bragantino. Teria que fazer milagre contra São Paulo e Ferroviária. Bahia. Bahia visita o Sport, vai fazer 3 pontos. Recebe a Ferroviária, graças a Deus. Visita o 3B. Nossa, Bahia tem 6 pontos na conta já. Nossa, e recebe o Juventude. Bahia tem 9 pontos, Bahia vai a 21. Cara, vamos fazer melhor? Acabei de mudar a estratégia aqui dessa live. Desse vídeo. Vamos simular só esses times aqui da briga? Só esses times aqui da briga? Vamos ver onde que esses times aqui da briga tem ponto óbvio. Grêmio contra o 3B tem 3 pontos óbvios. América e Corinthians. América tem 0 pontos óbvios.
Flamengo e Inter não é nada óbvio. Sport Bahia, 3 pontos óbvios pro Bahia. Bragantino e Fluminense, não dá pra saber. Foi. 13ª. Bahia e Ferroviária. O certo é o Bahia perder. Inter e América. Daqui a pouco a gente olha. Bragantino e São Paulo. Certo é o Bragantino perder. Corinthians e Flamengo. Certo é o Flamengo perder. Fluminense e Grêmio a gente olha daqui a pouco. 3B e Bahia. O certo é o Bahia ganhar. Ferroviária e Bragantino. Certo é o Bragantino perder. Real Brasil e Grêmio. Certo é o Grêmio ganhar. Flamengo e América a gente olha daqui a pouco. Inter e Corinthians. O certo é o Inter perder. E pra seguir a lógica, Palmeiras e Fluminense. O certo é o Fluminense perder. Pra seguir a lógica. Última rodada. Grêmio e Flamengo. A gente olha daqui a pouco. Bahia e Juventude. Bahia ganha. Inter e América e Ferroviária. América perde. Sport Palmeiras. Bragantino e 3B. Bragantino ganha. São Paulo e Inter. O Inter perde. Né? Fluminense Brasil e o Fluminense ganha. Algum time importante a gente não fez jogo óbvio? Não, né? Não, todos os times que importam pra gente a gente fez os jogos óbvios. Beleza. Então vamos lá. O que é interessante a gente já contar é o seguinte. Tá faltando algum jogo do Flamengo. Eu não botei um jogo óbvio do Flamengo, não? Não, porque o Flamengo pega Inter, América e Grêmio, né? Não, beleza, vamos lá. Contando o que os times têm de garantido, entre aspas, por favoritismo, tá? Bahia já tem 20... Puta, esse Bahia... Nossa senhora. Bahia ganhou de quem? Sport? Perdeu pra Ferroviária. Ganhou do 3B e ganhou do Juventude. Puta merda. A tabela do Bahia tá muito de boa. Flamengo. Eu não simulei nenhum jogo, né? Ah, não. Simulei a derrota pro Corinthians, tá. Bragantino. Só simulei os 3 pontos contra o 3B. Grêmio 18, América 16, Fluminense 16. Inter 11. Então vamos lá. Se tudo o que é favoritismo acontecer, o Bahia já tem 23 com 15 jogos. O Flamengo tem 20, faltando 5 jogos. O Bragantino tem 18, faltando 1. Grêmio 18, faltando 2. E o América 16, faltando 2. Aí agora vamos fazer o seguinte. Vamos esquecer o Fluminense. Vamos simular o resto. Flamengo e Inter. Eu acho mais provável o Flamengo ganhar. Fluminense eu olho daqui a pouco, mesmo sendo o Bragantino. Inter e América. Esse jogo empata, eu acho. Fluminense e Grêmio eu olho daqui a pouco. Flamengo e América. Provavelmente o Flamengo ganha. Grêmio e Flamengo. É bem possível do Flamengo também ganhar esse jogo. Mas eu botei o Flamengo ganhando de todo mundo também, né? O Flamengo vai perder pro Grêmio. Puta, mas aí o Grêmio vai 21. Ai, é difícil. O Flamengo e o Grêmio vai empatar. Foi. Né? Aí agora, desses times. O Flamengo já simulei tudo, o Bahia simulei tudo. Falta só os jogos do Fluminense, então. Olha só. Faltando só os jogos do Fluminense. Flamengo e Bahia já foram. Flamengo com 27, Bahia com 23. O Grêmio tá com 19, mas pega o Fluminense, pode fazer 22. O Bragantino tá com 18, mas pega o Fluminense, pode fazer 21. Né? Ou seja, a gente já viu aqui. A gente botou derrota do Fluminense pro Palmeiras, né? E vitória contra o Real Brasília, não é? O que a gente tá vendo aqui é o seguinte. Se o Fluminense ganhar só do Bragantino, mas perder pro Grêmio, deu merda. Ficou de fora com 19, o Grêmio passou com 22. Se for o contrário, ganhar só do Grêmio e perder pro Bragantino, deu merda. Tá fora com 19 também, o Bragantino passou. Se empatar os dois, deu merda, fica em 10º com 18. Ou seja, a gente fazendo aqui os resultados óbvios, o Fluminense só classifica se ganhar de Bragantino, Grêmio e Real Brasília. É isso. A conta agora é essa. O Fluminense tem que ganhar do Bragantino, do Grêmio e do Real Brasília. Se não ganhar de um dos três, vai precisar torcer para resultados não óbvios. Não óbvios. Que é o Bahia perder um ponto pro Juventude da vida, o Bragantino perder ponto pro 3B da vida,
né? Vai ter que torcer para umas coisas não óbvias dessas. Se só o óbvio, só o favoritismo acontecer daqui até o final, o Fluminense só passa se vencer Bragantino, Grêmio e Real Brasília. Inegociável os 9 pontos pro Fluminense chegar até os 22. Se não, a gente tenta de novo em 2026, beleza? Beleza, galera. O cenário tá um pouco nervoso, né? O cenário... Nossa, essa derrota pro Flamengo, cara... Sabe aquele jogo de 6 pontos? A gente perdeu um jogo de 6 pontos. Mas seguimos fortes. Essa semana tem rodada, quarta e quinta. Depois uma data FIFA, pra gente botar a cabeça no lugar, esfriar a cabeça e fazer um monte de conta de novo. Essa simulação que eu fiz aqui vai ser feita exaustivamente depois da data FIFA. Durante a data FIFA, na verdade. Só que, para isso, o Fluminense tem que ganhar o Bragantino. Se perder pro Bragantino, nem adianta fazer conta. Estaremos aqui nessa quarta-feira para transmitir falei Real de novo. Red Bull, Bragantino e Fluminense. Transmissão de casa, como eu falei, esse jogo eu não vou conseguir viajar. Vou transmitir de casa. As transmissões que eu fiz de casa foram pé quente. O Fluminense ganhou. Então essa vai ser pé quente também. O jogo é às 3, a gente abre a live 2h30. Aquecimento de meia horinha aqui de casa. Passando escalação, retrospecto, todas aquelas informações maneiras. O jogo passa no Sport TV, mas aí você deixa o áudio aqui com a gente. Ou então às vezes você vai estar no trabalho, na faculdade, não vai estar podendo ver com imagem. A transmissão com áudio aqui te salva, tá? Mas se for ver com imagem, Sport TV e o áudio aqui com a gente, beleza? Tamo junto, galera. Por favor, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, tá? Se puder ajudar com o Live Pix, se puder ser membro aqui do canal também, fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, dos membros do time de guerreiros, também serei bem grato, tá? Tamo junto, qualquer momento tamo de volta. Um beijo, um abraço a todos e valeu!